Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer este lindo vestido. Eu fiz ele com gola laço, manga franzida, com punho, cos na cintura, com duas saias. A saia de baixo ela fica aparecendo, dá um destaque muito lindo no vestido. Para fazer este vestido, eu comprei 1,20 m de viscose. E esse tule aqui eu tinha ele guardado. Então, é um tule mais grosso com fios dourados. Ele deu um destaque muito lindo no vestido. Então, vamos juntos comigo ao passo a passo? Então, pessoal, começando aqui pelo corte, eu coloquei a parte das costas sobre o tecido dobrado, orelha com orelha, e cortei. Tirei um pouco da orelha para poder fazer o corte. Após cortar a parte das costas, cortei a parte da frente. Coloquei em cima do tecido dobrado e cortei. Pessoal, este molde aqui é um molde que eu corto todos os meus vestidos por ele. Este fica perfeito. O molde eu fiz com decote quadrado, mas eu cortei decote redondo para fazer a gola laço, para ajustar bem no pescoço. Cortei também as penças da frente acompanhando o molde, deixando margem de costura. Após cortar a parte da frente, fiz um pequeno molde arredondado para fazer uma abertura no decote. Após cortar a frente, cortei a saia do vestido. Cortei um pouco mais larga do que a saia, porque como é um tecido que não cede muito, então a saia de poliamida ela cede bastante, e cortei um pouco mais larga para não ficar apertada. Para deixar ela mais soltinha. Cortei a saia mais comprida para dar um destaque no vestido. Após cortar a saia, fiz a marcação das pences, acompanhando o corpo do vestido. Como este tule era pedaços de tecido, não deu para cortar normal. Então eu não gravei cortando. Fiz a simulação do corte em outro tecido. Esta primeira saia ela tem 35 centímetros de comprimento. Então, a saia de baixo ela tem 42 centímetros. Maior, que ela vai ficar embutida na outra. Então, como esta tem 35, eu vou ter que cortar menos na saia preta. Com a fita fui marcando toda a margem com 27 centímetros e cortei. Então deu uma diferença de 8 centímetros. A largura do meu quadril deu 1,10, encaixou bem certinho no corte da saia. Deixei 3 centímetros a mais para o acabamento da costura. Como eu falei, eu fiz a simulação nesse tecido verde, medindo 1,32 no comprimento.
Tirei as medidas aqui da minha cintura e do meu quadril. A minha cintura deu 86 e o quadril 1,10. O primeiro babado com 35 centímetros e o segundo com 42 no comprimento. Então, eu vim medindo desde a ponta do tecido dobrado, orelha com orelha. Eu dividi a minha cintura, que deu 86, dividido por 3,14. Eu deixei com 27 centímetros inteiro. Então, vim marcando desde a ponta do tecido até encontrar 27 centímetros. Mas eu deixei 3 centímetros a mais para a colocação do zíper e acabamento em overlock, sempre sai um pouco do tecido. Se for cortar o godê em uma mesa, prenda a fita com um alfinete, como eu fiz aqui. Assim, mais fácil para você cortar. Este tecido tem 1,32 no comprimento. Então, para fazer este corte, você vai precisar de 3 metros de tecido para cortar as mangas, a faixa e os babados. E mais 1,20 m de tecido liso. A maioria dos tecidos são estreitos, eles têm 1,40 de largura. Então aqui não daria para cortar os dois babados. Eu fiz a simulação aqui do segundo babado com 1,10 de quadril dividido por 3,14. Então deu 35 centímetros. Eu vim marcando desde a ponta do tecido até encontrar 35 centímetros. Mas como aqui é pouco tecido, é 1,32, não deu para preencher a largura do babado. Seria com 42 centímetros. Como o segundo babado é 42 centímetros de comprimento, então lá no final faltou 10 centímetros, porque sobrou só 5 do último risco. Então, para cortar o segundo babado, você vai precisar de mais 1,82 centímetros de tecido. Com mais 10 centímetros da gola laço, então é 3 metros de tecido no total. A manga também, como tinha pouco tecido, eu fui juntando os pedaços de tecido e fiz um recorte no meio e montei as duas mangas. Para os punhos da manga, eu cortei um pedaço de tecido de 20 centímetros. Tirei a medida do meu braço e dividi os punhos ao meio. Então, os punhos ficaram com 10 centímetros no comprimento. Para finalizar, cortei também os cós, na largura de 5 centímetros. Cortei na largura da minha cintura com 3 centímetros a mais para a margem de costura. O viés que eu usei para passar na abertura do decote, não usei deste tecido. Cortei uma tira de 3 centímetros de malha com elastano. Usei um tecido bem parecido com este, a cor deu bem pouca diferença. Usei também um zíper de 30 centímetros para colocar na lateral do vestido. Com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Na reta, coloquei um aparelho de 3 centímetros de viés de 2 viras e passei o viés. Como eu já falei, usei um viés em malha com elastano para não ficar virando o viés, para ficar um acabamento bem feito. Ele ficou certinho, depois eu passei a ferro, ele sentou bem. Ao iniciar a costura, você pode iniciar pela parte do corpo, fechando a parte das costas. Após fechar as costas, você fecha os ombros. Após fechar os ombros, você fecha as penças da frente.
Após fechar, você leva no overlock e fecha as laterais da saia. Um lado eu fechei todo e o outro deixei aberto, só chuliei na overlock para a colocação do zíper. A primeira saia você fecha só um lado, mas a segunda você fecha todo. Após fechar as saias, você monta as mangas para depois pespontar. Continuando, você chuleia a parte das costas do vestido já fechado na reta. Chuleando também os ombros. Continuando, você fecha a primeira saia do vestido. A saia de baixo. Você fecha ela toda. Fechando também a primeira saia do vestido. Na primeira saia você fecha um lado todo e o outro você deixa aberto, somente chuleia as duas partes. Na reta você passa a segunda costura na saia. A primeira saia você fecha as pences. Após você fechar as pences, você prende primeiro o babado na primeira saia e no forro do vestido. Ajeitando bem os três tecidos para não escapar. Prendendo o avesso do babado com o direito do tecido. A segunda saia você passa a costura na reta dos dois lados. A primeira saia, o lado que ficou aberto, você fecha 15 centímetros, deixando 15 para a colocação do zíper. Após fazer esta costura, você vai juntar a saia de cima com o babado de baixo e a saia de baixo. Juntando bem as costuras e ajeitando bem os tecidos para não escapar. São 3 tecidos.
Após montar as saias, você vai fechar o corpo do vestido, fechando as pences entre a cava e o corpo do vestido. Após este procedimento, passei a segunda costura nos recortes das mangas. Após passar as costuras, fiz um pesponto na largura do pé calcador da máquina. Fiz o pesponto por cima do recorte do meio, mas você pode fazer uma manga inteira, aqui eu fiz ela assim porque faltou tecido. Após pespontar, você passa uma costura na parte superior da manga para franzir, arrematando o início da costura e o final você deixa solta, para poder puxar a linha. Para franzir as mangas, você faz as marcações iguais. Pode marcar com giz ou fazer piques dos dois lados. Após passar a costura, você puxa a linha para franzir. Faça o franzido igual nas duas mangas. Você dá uma medida para ver se ficou igual. Após franzir, você prega a manga no vestido, observando que a parte da frente da manga tem diferença da parte de trás. A parte da frente é menor. Cuidando bem na parte do franzido, passando a costura bem por cima da costura do franzido. Após pregar, você leva na overlock para chulear as mangas e as laterais do corpo do vestido. Após este procedimento, você fecha o lado direito do vestido. E o lado esquerdo você fecha um pouco abaixo da cava e deixa 15 centímetros aberto para a colocação do zíper. Após fechar as laterais do vestido, você prega a gola, iniciando pela parte de trás. Ao fechar a lateral, não apareceu no vídeo. Faça um pique no meio da gola e coloque o pique sobre a costura do meio das costas do vestido. Você prega primeiro um lado, depois o outro da gola. Ao pregar a gola no decote, eu dei uma leve puxada no tecido, como ele cede bastante esse tecido da gola, então para ajustar bem ao pescoço. Após pregar, cortei o restante do viés. Cortei a ponta da gola para fazer um acabamento mais bonito. Fechei toda a tira, sempre ajeitando o tecido. Após pregar a gola, alinhavei ela para ficar com o acabamento bem feito. Depois passei a costura na reta. Arrematando no início e fim da costura.
Após pregar a gola, passei uma costura na parte inferior da manga para franzir, arrematando o início e deixando o final da costura com a linha solta. Após franzir, fechei os punhos das mangas. Após fechar os punhos, franzi as mangas puxando a linha. Após franzir, preguei os punhos, cuidando sempre na hora de pregar para não dobrar o franzido da manga para dentro, ajeitando sempre o franzido. Após esse procedimento, você fecha um lado do cos e prega ele na saia do vestido. Após pregar o cos, você prega a saia no corpo do vestido. Após pregar o corpo no vestido, você fecha uma parte do babado de cima, deixando 15 centímetros aberto. Após fazer esse procedimento, você alinhava todo o zíper na peça para ficar mais fácil para pregar, juntando bem as costuras do cos. Aqui eu coloquei um calcador para zíper, sempre segurando firme o tecido para ficar um serviço bem feito, para não franzir o tecido. Este é o resultado do zíper pregado, as costuras ficaram bem encaixadas. Após pregar o zíper, você faz as bainhas, iniciando pela bainha do babado superior. Fiz uma bainha de 5 milímetros. Você faz toda a extensão da saia. Após fazer a primeira bainha, você faz a segunda também.
Para finalizar, você faz a bainha da saia, a última bainha. Com o vestido pronto, este é o resultado. Ficou com um acabamento muito bonito, deu um destaque muito bonito este tecido em bola no preto. Espero que vocês gostem. Compartilhem e se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.